Estamos de volta com Linkados na Área com a hacker ativista Daniela Silva. Dani, existe hoje uma polêmica sobre a proteção ou não da propriedade intelectual na internet. Qual a sua opinião sobre ela? Eu acho que a propriedade intelectual como ela existia, nunca mais vai existir. A propriedade intelectual como ela existia antes do mundo digital era bastante baseada no fato de que você tinha o controle físico dos conteúdos. Então, enquanto o meu conteúdo está preso dentro de um CD, e essa é a minha forma de distribuir ele para as pessoas, eu tenho muito mais controle. A partir do momento que as pessoas estão consumindo o conteúdo digitalmente, fica bem mais difícil de controlar, porque o digital significa que se eu tenho uma cópia da música e eu te passo um MP3, você pode ouvir ao mesmo tempo que eu. Enquanto se eu tinha um CD e eu te dou o CD, eu ficava sem ele, enquanto você estava ouvindo. A partir do momento que você quebrou a plataforma física como a forma de distribuição do conteúdo, e você está distribuindo tudo digitalmente e virtualmente, esse controle nunca mais vai ser o mesmo. O que a gente tem, na verdade, é um monte de gente criando modelo de negócios para poder mimetizar no mundo digital aquilo que acontecia no CD. Então, o DRM, por exemplo, é uma tecnologia que permite isso. Que eu tenha bloqueios em cópias digitais para que elas não possam ser compartilhadas com muitas pessoas. Se eu acho que isso vai resistir por muito tempo, eu acho bastante difícil. A indústria está fazendo um bom trabalho em mostrar para a gente como eles ainda são capazes de controlar o compartilhamento das coisas na internet. Mas eu acho que isso é uma questão de modelo de negócios. Eu acho que é muito difícil você ficar embarreirando para sempre o desenvolvimento tecnológico, que, na verdade, chegou até a gente para a gente poder compartilhar as coisas. E pensando que, nesse sentido, assim, existe uma polêmica entre o que a indústria quer e o interesse público quer, eu estou, obviamente, do lado do interesse público. Eu acho que as pessoas têm que ter acesso aos conteúdos. Tudo que eu publico em licença livre, que está fora dessa questão de... Se você pensar que hoje a legislação vai de encontro ao que deseja essa indústria, e tudo que eu produzir e colocar na internet, se eu não licenciar de uma forma diferente, é minha propriedade, e eu tenho controle total daquilo e ninguém pode copiar, ninguém pode modificar, ninguém pode reproduzir, eu costumo fazer uma prática que vai fora disso, que é eu coloco uma licença livre para as pessoas saberem que eu quero usar, que o que eu produzir pode ser usado pelos outros. E eu também compartilho tudo que eu acho necessário, que eu preciso na internet, porque eu acho muito importante a gente garantir acesso ao conhecimento para as pessoas. Assim. Eu acho que isso devia ser a regra norteadora, em vez de ser o interesse privado das empresas. Assim. No meio disso, a gente tem muita coisa para resolver? Claro que a gente tem. Como que a gente vai remunerar um autor? Como que a gente vai remunerar um produtor? Mas eu acho que a gente precisa ser criativo em relação a esses modelos e não ficar impedindo o compartilhamento para sempre. Porque eu nem acho, na verdade, que isso é uma possibilidade mais. Acho que a partir do momento que caiu no digital, é de todo mundo. E que cada vez mais essa vai ser a regra. Sobre Julian Assange, o porta-voz do Wikileaks, um site de documentos de denúncia e vazamento de informações. O que você acha sobre as correntes que querem silenciá-lo? Tudo, na verdade, é uma questão de controle, de poder e de controle. Quando você torna informações disponíveis para as pessoas, você está, de fato, compartilhando esse controle com elas. E essa é uma coisa que interessa para muito pouca gente. Para quem tá no poder, isso obviamente não é interessante. O que acontece, na verdade, com o caso do Assange é que tornar vazamentos públicos algo compartilháveis por muitas pessoas não é algo que a gente tinha visto na história antes, mas vazamentos sempre aconteceram. Então, se você for pensar, o caso Watergate, que aconteceu nos Estados Unidos há décadas atrás, era um caso de vazamento de informação. Só que o vazamento de informação que acontece em papel direto para o jornalista. É muito diferente do que você estourar tudo na rede. E isso torna a posição do Assange uma posição bastante polêmica. Eu acho que silenciar esses ativistas que estão fazendo abertura de informação na rede é um erro. É um erro no sentido de que o que eles fazem hoje é uma possibilidade técnica. Então, se você recebe hoje um calhamaço de informações diplomáticas, você tem possibilidade técnica para tornar isso disponível na íntegra para todas as pessoas, isso possivelmente vai acontecer. Assim, é simplesmente difícil controlar o fato de que você tem capacidade tecnológica para fazer isso. E eu acho que isso também coloca a gente, que é a sociedade civil, numa posição de responsabilidade maior, que às vezes as pessoas não pensam muito. Então, muito foi dito que o Assange estava colocando pessoas em risco. Informantes do governo americano que estão espalhados pelo mundo todo em risco, por exemplo. Eu acho bastante perigoso que seja apenas o governo americano que tenha capacidade de proteger essas pessoas, e não a sociedade toda. Então, a partir do momento que as coisas vão a público, a gente se torna responsável por tomar uma ação em relação àquilo.
Então, acho que está aí mais ou menos o mix dessa história que tem a ver com vazamento de informação, com Wikileaks, com o que a gente está vivendo na política hoje, né? Que é o fato de que a gente precisa entender que esses novos poderes que a gente está obtendo por meio da informação compartilhada com a sociedade civil traz uma carga gigantesca de responsabilidade. E a gente precisa começar a se organizar em relação a isso, né? Que é um pouco diferente de simplesmente ficar observando e achar que a gente é a favor ou contra. A gente precisa agir em relação a essas coisas, né? Bom, Dani, pela disponibilidade do código de fonte, o software livre ele garante grande liberdade ao usuário. Como que ele pode ser usado como ato político? Acho que usar software livre já é um ato político, para começar. No mundo em que o software é comumente proprietário, usar software livre é um ato político, porque basicamente você está dizendo que você quer ter controle sobre tudo o que você usa, e que você não quer ser um mero usuário comum, que você quer ter a capacidade de explorar aquilo na sua estrutura. O mundo não funciona muito assim, né? Os sistemas que estão à nossa volta, você pode pensar em qualquer sistema público, em qualquer sistema privado, que te garante qualquer serviço, né? Tipo, da telefonia e educação, qualquer coisa que está na sua mão, esses sistemas são fechados para a gente, normalmente. A gente não sabe como funciona, a gente não entende como interagir com eles. O software livre dá para você a capacidade de fazer diferente. Por mais que você seja um usuário comum, por mais que você não seja um desenvolvedor de software livre, o fato de você usar te coloca numa posição de mais autonomia, porque você pode, por exemplo, interagir com as comunidades de software livre e saber exatamente o que está rodando no seu computador. Quando você tem um problema, você não vai necessariamente pegar um telefone e ligar para uma empresa resolver para você. Eu fico absurdamente chateada de ver quem usa Apple e quem usa iPhone, por exemplo, ser refém da obsolescência programada, que é o que acontece quando você simplesmente perde o seu hardware porque a Apple fez tanta atualização de software que ele não serve mais para nada. Isso interessa para a empresa não ter meu celular depois de um ano e ele não funcionar mais, não interessa para mim. Quando você usa software livre, você acaba com isso. Você está usando softwares que são criados para servir as pessoas, não para servir as companhias, não para servir as empresas mais. E acho que isso é um ato político por definição. Fora isso, a capacidade de construir coletivamente um software pode ser usada diretamente para a política. Então, a gente pode construir aplicativos para a política, sites para a política. E isso, com software livre, é muito mais fácil, porque você tem muito mais gente colaborando, né? E acho que é mais ou menos por aí. A gente tem essas duas coisas. O ato político de usar software livre é uma realidade, e, na outra ponta, usar software livre para construir softwares políticos. Também é possível. Nós temos mais uma pergunta do Twitter, que é da Ani Efraim. E ela pergunta, qual vertente do feminismo que trabalha especificamente a mulher na engenharia de software, ou seja, na tecnologia? O feminismo é uma teoria de igualdade, que existe como resposta a uma teoria de dominação. Então, enquanto teoria de igualdade, o feminismo é uma coisa muito simples. As mulheres são iguais aos homens no campo da tecnologia? Definitivamente não. Elas não são porque elas não estão presentes no mesmo número, porque elas ganham menos, porque elas são culturalmente massacradas quando elas entram nesse campo. Como elas são massacradas, como elas entram em vários campos, e eu acho que está aí um pouco a resposta do que é o lugar de uma mulher numa tecnologia. Se ela não for feminista, ela não sobrevive. Eu diria assim, simplesmente porque você precisa ter muita noção de que você merece direitos iguais para conseguir sobreviver nesse meio. Acaba agora o segundo bloco de Linkados na Área. Para assistir o próximo bloco, clique no link abaixo.